Olá, concurseiro, olá, concurseira. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IASE para juntos darmos prosseguimento ao estudo da Lei Orgânica de Resende. Essa é a nossa segunda aula. Te convido a continuar comigo aqui no canal e assistindo às nossas aulas. Bom, mas antes de iniciarmos a aula, te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para você receber notificações das próximas aulas, não só de lei orgânica, mas de estatuto do servidor também de Resende. Lembrando sempre que são aulas, ou melhor, conteúdos específicos para a sua prova, e assim ter um peso maior. Então se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like aí se você estiver gostando. Também compartilha o nosso conteúdo, que é muito importante, você vai nos ajudar bastante. Então vamos seguir em frente, começar a nossa aula. Nós paramos na primeira aula no artigo 20. Vamos seguir a partir do artigo 21 da seção 2 do controle administrativo. Artigo 21 tem a seguinte redação: o controle dos atos administrativos do município será exercido pelo Poder Legislativo, pela sociedade, através dos conselhos populares, pela própria administração e, no que couber, pelo Conselho Estadual de Contas dos municípios. Artigo 22, quero chamar sua atenção para você prestar atenção na segunda parte aí, ó. A administração pública tem o dever de anular os próprios atos quando eivados de ilegalidade, bem como a faculdade de revogá-los por motivo de conveniência, tá? Aí na faculdade seria pode fazer ou não revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, além de observados em quaisquer casos os devidos procedimentos legais. Mas preste atenção que na segunda parte aí, logo depois de administração pública, tem o dever de anular os próprios atos, quando eivados de ilegalidade. Tem a faculdade de fazer? Não, ele é obrigado, ele tem um dever de fazer. Artigo 24. Os serviços concedidos, permitidos ou autorizados ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do poder público e poderão ser retomados quando não atendam satisfatoriamente às suas finalidades ou às condições do contrato. É lógico, a finalidade aí é sempre o bem público, né? Atender a população. Então, se não tiver satisfazendo essa finalidade, o poder público ele pode retomar essa concessão, essa permissão, autorização. Também, se houver alguma quebra de contrato, poderá retomar a concessão e, enfim. Seção 3 dos servidores públicos. Agora você tem que prestar mais um pouquinho de atenção. A gente vai começar a falar de você, né? Você que vai entrar para trabalhar no setor público, a gente vai falar dos servidores. Artigo 26. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. As carreiras deverão ser dispostas em escala única verticalizada e hierarquicamente obediente a critérios que visem a proporcionais incrementos salariais devidos pelo reconhecimento de antiguidade e merecimento, bem como linhas de ascensão funcional que permitam a progressão funcional à classe superior. Parágrafo 2º. A lei assegurará aos servidores da administração direta e indireta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, e entre servidores do poder executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens individuais e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Sim, às vezes é o mesmo cargo, certo? Mesmas atribuições, mesmo poder, enfim. Só que um servidor ele foi deslocado para um local que seja um local que requeira um pagamento de insalubridade ou periculosidade, alguma coisa desse tipo.
aí sim ele terá esse acréscimo no salário. Já o outro que estiver no local que não requeira esse mesmo cuidado, tá? Ele ficará na faixa salarial dos demais que estão juntos dele. Tá? Então tem essa ressalva aí. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos servidores municipais, além daqueles que a lei estabeleceu, os seguintes direitos. Segundo, inciso segundo, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção, acordo coletivo e bilateral. Sexto, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Sétimo, repouso semanal remunerado. 10. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 180 dias. Eu sempre chamo a atenção aí do seguinte: nós temos a noção que o mês dura 30 dias. Não, tem mês que dura 28, 31, tem mês que tem 30 dias. Então, caindo na sua prova sobre a licença gestante, 6 meses, tem direito a 6 meses de licença gestante. Não, pessoal. 180 dias. Parece uma coisa boba, mas pode ser uma pegadinha na prova. Então, a licença gestante de 180 dias, tá? Não pense em meses. 11. Licença paternidade de 15 dias. Guarda esse prazo. 14. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Exatamente o que eu comentei anteriormente. 27, artigo 27. Não, perdão, porque ele foi repetido lá. Então, vamos pular para o artigo 27. Fica assegurada a livre inscrição de pessoa portadora de deficiência em concursos públicos, garantindo-se, primeiro, a adaptação das provas, segundo, comprovação de compatibilidade da deficiência com o cargo, emprego ou função por parte do candidato. Artigo 31. O servidor público será aposentado, primeiro, por invalidez permanente, com os proventos integrais, quando decorrentes de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, proporcional nos demais casos. Então, a gente tem um rol aí que dá direito à aposentadoria integral do funcionário nos seguintes casos. Olha aí. Por invalidez permanente, é lógico que ele vai se aposentar. Então, nos seguintes casos, acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Nesses casos aí, ele terá os proventos integrais. Nos demais, será proporcional ao tempo de serviço. Inciso segundo, compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, aos 60 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, chegou aos 70 anos, ele será aposentado obrigatoriamente. Terceiro, voluntariamente. A linha A, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Então, ele completou 35 anos de serviço, sendo homem, poderá ser aposentado integralmente. Completou 30 anos sendo mulher de efetivo serviço, proventos integrais. Seguindo a linha B, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 se professora, também integralmente. Tá? Então, voltando, 30 anos de efetivo exercício, função de magistério para homem, 25 anos para mulher com proventos integrais. A linha C, aos 30 anos de serviço, se homem, e 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, aí está falando de 30 anos de serviço, se homem, e 25, se mulher. Aí os proventos serão integrais? Não, proporcionais. Letra D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Legal? Pontua, faz suas observações, porque essas alíneas aí do artigo são importantes.
no inciso. Parágrafo 1º. O servidor no exercício de atividade considerada penosa, insalubre ou perigosa terá reduzido o tempo de serviço e a idade para efeito de aposentadoria nos termos da Lei Complementar Federal. Parágrafo 2º. O tempo de serviço público federal, estadual ou de outros municípios será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Então, ele veio da esfera federal, da União, do Estado, né, para o município. O que ele trabalhou, o tempo que ele tem lá de exercício, será computado integralmente para aposentadoria e para disponibilidade. O artigo 32 eu coloquei em destaque, tá? Para explicar melhor, porque na Lei Orgânica de Resende diz assim: são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Bom, eu encontro isso em várias leis orgânicas. E é um equívoco, porque o tempo para estabilidade são de 3 anos, certo? Que é o famoso estágio probatório. Artigo 41 da Constituição, se não me falha a memória. Então, pessoal, vindo na prova de vocês, fazendo menção à lei orgânica, que o que pede na prova de vocês é lei orgânica e estatuto. Então, se vier na prova falando segundo a lei orgânica de Resende, tá, serão estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Está certo, porque consta aqui na lei orgânica. Agora, se ele mencionar estatuto ou se ele não mencionar nem estatuto nem lei orgânica, são 3 anos. Não sei se fui claro. Se você tiver com dúvida, deixa no comentário. Legal? Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Professor, o servidor estável ele pode perder o emprego? Eu ouvi falar que não. Pode sim. E tem aí os casos. Então, olha só. Sentença judicial transitada em julgado é porque não há mais recurso. Já, chegou. Tá? Então, já foi decidido, não tem como ele recorrer. É um dos casos. Ou então, processo administrativo que ao funcionário seja assegurada a ampla defesa. Aí ele perderá o cargo, mesmo sendo estável. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público estável, será ele reintegrado. Reintegração é uma forma de provimento. E o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem. Recondução também é outra forma de provimento, sem direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Tá legal? Então, se ele voltou, mesmo que ele seja reintegrado, reconduzido, ele não terá direito à indenização, certo? Seguindo em frente, parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, é lógico, porque não foi culpa dele que o cargo deixou de existir, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 34. É livre associação profissional ou sindical do servidor público municipal, na forma da lei federal, sendo observado o seguinte: primeiro, haverá uma só associação sindical do servidor público municipal. Terceiro, ao sindicato ou associação dos servidores do município de Resende, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria em questões judiciais ou administrativas. Quinto, nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato ou associação. Certo?
Artigo 35. O direito de greve assegurado aos servidores públicos municipais não se aplica aos que exerçam funções em serviço ou atividades essenciais, assim definidos em lei. Eu acredito aqui que a guarda municipal, pessoas que trabalham na emergência de um hospital, por exemplo. Acredito que sejam esses casos. Artigo 37. É assegurada a participação dos servidores públicos municipais por eleição nos colegiados da administração pública, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Título 3 dos Poderes do Município, capítulo 1 do Poder Legislativo, seção 1 da Câmara Municipal. Então, falando aí de legislativo, eu falo de vereadores. Falando de executivo, eu falo de prefeito, vice-prefeito e os secretários. Lembrando a vocês que o município tem apenas dois poderes, o legislativo e o executivo. O judiciário não faz parte do município, tá? Não se confundam. Artigo 38. O poder legislativo exercido pela Câmara Municipal, composta por 17 vereadores, é o número atual, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, na forma da Constituição Federal. Artigo 39. Salvo disposições em contrário desta lei, as deliberações da Câmara Municipal são tomadas por maioria dos votos, presente a maioria de seus membros. Artigo 40. A soberania popular, que se manifesta quando a todos são asseguradas condições de existência, será exercida mediante, primeiro, sufrágio universal e voto direto secreto. Segundo, plebiscito. Quarto, que eu botei aí, iniciativa popular no processo legislativo. Quinto, participação no planejamento, nas propostas, elaboração dos orçamentos e nas decisões do município relativas às políticas públicas. Sexto, direito à informação, bem como o de ser ouvido em audiência pública ou individual. Legal? Seção 2. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 41. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente. Então, aí, você nota que cabe à Câmara com a sanção, com o aval do prefeito, certo? Eu tenho alguns verbos que iniciam essas atribuições. Mais para frente, junto com o e-book, eu vou disponibilizar um mapa mental que você vai conseguir separar o que é da Câmara com sanção do prefeito, o que é exclusivo da Câmara, só a partir do verbo. Porque na hora da prova você é nervoso, não lembra, e eu vou conseguir te ajudar. Porque você nota aí, ó, que no início das atribuições sempre vem um verbinho. Você está vendo? Ó? Legislar sobre tributos municipais, sua arrecadação e distribuição de suas rendas. Depois, segundo, a votar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública. Depois, ao terceiro, autorizar a fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal, lembrando que nós estamos falando de atribuições da Câmara com sanção do prefeito. Tá? Ao sétimo, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas municipais. 10. Normalização da iniciativa popular, de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade, de vilas ou de bairros, através de manifestações de pelo menos 5% do eleitorado. Chama atenção para o termo eleitorado, não é 5% da população ou dos habitantes, 5% do eleitorado. 15. Autorizar empréstimos de qualquer natureza e valor a serem contraídos pelo Executivo, a qualquer título. Artigo 42, é da competência exclusiva da Câmara Municipal. Não depende da sanção do prefeito, certo? Primeiro, elaborar o seu regimento interno. É lógico, o prefeito não tem nada a ver com a Câmara. Então, que elabora exclusivamente o regimento interno é a própria Câmara.
Segundo, dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos dentro da Câmara, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros de diretrizes orçamentárias. Terceiro, autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do município quando a ausência exceder a 15 dias. Sexto, fixar a remuneração dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito em cada legislatura para a subsequente, na forma da Constituição Federal. 9. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Eu estou falando de autarquia, fundações, que é do poder indireto, da administração indireta. 12. Requisitar ao Ministério Público, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o prefeito e os secretários municipais pela prática de crime contra a administração pública, que tomar conhecimento. Então, nesse inciso aí, eu tenho algumas informações importantes. Quem vai requisitar ao Ministério Público a instauração de processo contra o prefeito e os secretários é a partir de 2/3 dos membros da Câmara. Eles poderão fazer esse requerimento. Mas por quais crimes? Crime contra a administração pública. Tá legal? Tem esses pontos importantes. Seção 3, 2 vereadores. Artigo 45. Os vereadores são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Se ele discute na rua, fala alguma coisa, então, não sei, ele cria uma situação lá, ele vai estar amparado, vai ser inviolável aí pelas opiniões, palavras? Não, ele não está no exercício do mandato, é no exercício do mandato, lá nas sessões, ou de outra forma que esteja no exercício do mandato. E na circunscrição do município. Saiu do município, já era. Tá bom? Artigo 46, o vereador não pode, desde a expedição do diploma. O que é a expedição do diploma? Vamos lá, tem as eleições, certo? As eleições é um período aí de 3, 4 meses, né? 3 meses antes do fim do ano. Então, a expedição do diploma é quando tem um resultado e o Tribunal Eleitoral ele reconhece, ele publica que o vereador foi eleito, ele venceu o pleito. Então, a partir daí, a gente fala de expedição do diploma. Quando ele efetivamente toma posse, tá? Que é lá em janeiro, aí já são outras proibições. Mas desde a expedição do diploma, a gente tem que ele já não vai poder firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedade de empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme. A linha B é aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive as que seja demissível ad nuntum, que isso aí pode simbolizar um cargo comissionado, por exemplo, nas entidades constantes na linha anterior, que a gente falou lá, pessoas jurídicas de direito público, autarquias, tá legal? No inciso 2º, a gente fala a partir ou desde a posse. Tá? Então, desde a posse, ele não pode mais ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público municipal ou nela exerça função remunerada, de ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Eu não ponho todos aqui, eu pego aqueles mais relevantes. Então, você tem também o dever de ler toda a lei orgânica, até para você se ambientar, se familiarizar com a lei, tá bom? Artigo 47, perde o mandato o vereador, inciso 3º, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual, tá lógico que a sessão legislativa ela dura 1 ano, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada ou doença comprovada.
4. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 5º. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos constitucionais previstos. 6º. Que sofrer condenação em sentença transitada julgado. Eu já expliquei o que é. 8º. Que fixar residência fora do município. Lembrando que o prefeito e o vereador eles têm que ter residência no município. Artigo 48. Não perde o mandato o vereador. Primeiro, investido no cargo de secretário municipal, secretário estadual ou ministro de Estado. 2. Licenciado pela Câmara por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de assunto de seu interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato, a Câmara representará a Justiça Eleitoral para a realização das eleições para preenchê-la. Porque eu acho difícil que sempre tem suplente. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. É quando ele for, lá que a gente viu, que ele não perderá se ele for secretário, enfim, aí ele poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 4 das reuniões. Artigo 49. A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente em sessão legislativa anual, de 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Parágrafo 5º. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á pelo presidente, pelo prefeito ou a requerimento da maioria dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Então, esses 3 podem pedir, o presidente da Câmara, o prefeito ou a maioria dos vereadores, através de um requerimento, podem pedir a convocação extraordinária da Câmara. Parágrafo 6º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocada. Seção 5. Da mesa e das comissões. Artigo 50. A mesa da Câmara Municipal será eleita para um mandato de 2 anos. Não confundam com legislatura, tá, pessoal? Porque isso aí pode confundir. Não, o vereador, um mandato lá de 4 anos. Então, a mesa será um mandato também de 4. Não, de 2 apenas. Sendo composta pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, sendo vedada a participação dos integrantes da mesa nas próximas eleições como candidato aos cargos da mesa diretora. Parágrafo 2º. O presidente representa o poder legislativo. Artigo 51. O presidente da Câmara, em exercício efetivo, receberá o equivalente ao que percebe o prefeito a título de representação. Não é remuneração, é representação. Artigo 52. O vereador receberá a título de remuneração, no máximo, tá vendo? 75% da remuneração percebida pelo deputado estadual, desde que o teto não ultrapasse a 5% da receita do município. Artigo 53. A Câmara terá comissões permanentes temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no regimento interno. Tá? Não cai nessa que é lei específica, isso, aquilo, outro, não. A previsão estará no regimento interno para a constituição das câmaras. Parágrafo 1º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, primeiro, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Quinto, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Legal? Tudo bem até aí? Vamos lá, seguindo, hein? Seção 6 do processo legislativo, subseção 1, disposições gerais. Artigo 56. Bora lá, hein? O processo legislativo compreende a elaboração de... Quero que vocês guardem esse rol aí, hein? Processo legislativo compreende a elaboração de... Vamos lá, ó. Emendas à lei orgânica do município, leis complementares, leis ordinárias,
decretos legislativos e resoluções. Legal? Guarda esse rolzinho aí de 5. Parágrafo único. A elaboração, redação, alteração e consolidação de leis dar-se-ão na conformidade da revisão da Constituição Federal ou Estadual, lei complementar federal ou estadual, desta lei orgânica e do regimento interno. Subseção 2 da lei orgânica do município. Artigo 57. A lei orgânica poderá ser alterada mediante proposta, vamos lá, ó, de 1/3, no mínimo, dos vereadores, do prefeito ou de 5%, no mínimo, do eleitorado municipal. Então, a lei orgânica pode ser emendada, é claro, mas tem que ter a proposta de quem? 1/3, no mínimo, dos vereadores, do prefeito ou, no inciso 3º, de 5% no mínimo do eleitorado. Lembro mais uma vez, chama atenção, que não é da população nem dos habitantes, é do eleitorado municipal. Artigo 1º, a proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada um, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 3º, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Guarda também esse parágrafo, tá? Então, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, ela não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 4. A lei orgânica não poderá ser alterada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município, tá? Estado de sítio, intervenção no município, não pode alterar lei orgânica. Subseção 3 das leis. Artigo 58. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador, à mesa diretora ou a qualquer comissão permanente da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º, são de iniciativa privativa do prefeito as leis que, primeiro, fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Municipal. Então, é privativo, tá? Do prefeito. Segundo, disponham sobre criação, a linha A, de cargos, funções ou empregos públicos, ou aumento e vencimentos ou vantagem dos servidores da administração direta, autárquica ou fundacional. Linha B, dispunham sobre também servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidades e aposentadoria. A linha C, o plano plurianual de investimentos, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Certo? Parágrafo 2º, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projetos de lei subscritos por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, distribuído pelo menos por 2 distritos, com não menos de 1% do eleitorado em cada um deles. Parágrafo 3º, são da iniciativa exclusiva da mesa diretora os projetos de lei que, então, a iniciativa exclusiva da mesa diretora, projetos de leis que vão envolver, vamos lá, que vão autorizar a abertura, autorizem a abertura de créditos suplementares ou especiais mediante anulação parcial ou total de dotação da Câmara Municipal. Inciso 2º, criem, transformem ou extinguam cargos do serviço da Câmara Municipal e fixem os respectivos vencimentos. Parágrafo 5º, comissões permanentes somente terão iniciativa de projeto de lei em matéria de sua especialidade. Beleza? Artigo 60. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, o prefeito pode solicitar urgência naqueles projetos que forem iniciativa dele? Sim. Tá? Artigo 61. Aprovado o projeto de lei, o presidente da Câmara Municipal, no prazo máximo de 5 dias úteis, enviará o texto ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Tá legal? Concordando com ele, ele será sancionado. Parágrafo 1º. Se o prefeito
considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário à lei ou ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, tá? No prazo de 15 dias úteis, contados na data de recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Tá legal? Parágrafo 2º, porque aqui quando ele fala de veto integral, tá? Vetou integral, vetou tudo. Mas quando ele fala de veto parcial, ele tem que mostrar onde fica. Então, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Se é específico, ele tem que mostrar o que ele vetou. Parágrafo 3º, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará a sanção, né? Como se ele estivesse concordando, né? Ficou 15 dias em silêncio, ocasionará a sanção. Parágrafo 4º, o veto será apreciado pela Câmara em sessão plenária dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, por meio de votação aberta. Parágrafo 5º, se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao prefeito para a promulgação. Ou seja, para dar publicidade, certo? Nono, pode o prefeito municipal, após a remessa do veto e antes de sua votação pela Câmara Municipal, apresentar o desveto. Parágrafo 10. Fica vedada a deliberação de toda e qualquer matéria pelo Legislativo por meio de votação secreta. Tá? Então, a votação a gente viu que é aberta, pública. Artigo 62. A matéria constante do projeto de lei rejeitado, vetado total ou parcialmente, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Então, esse projeto pode voltar na mesma sessão legislativa? Pode. Mas aí, terá que ter a manifestação da maioria absoluta dos membros da Câmara para que isso ocorra. Artigo 63. Projeto de lei de iniciativa popular tramitará na Câmara Municipal de acordo com o seu regimento interno e incluindo, segundo, prazo de deliberação previsto no regimento interno, é um dos requisitos, tá? Artigo 64. O plebiscito é manifestação do eleitor sobre fato especificado, decisão política, programa ou obra pública no âmbito da competência municipal, respeitando o seguinte: parágrafo 1º, mediante proposição fundamentada de 2/5 dos vereadores ou de 10% dos eleitores inscritos no município, através de requerimento. Parágrafo 2º, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 3 meses após a aprovação da proposta, realizar o plebiscito nos termos que a lei dispuser, nos termos que dispuser a lei. Bora seguindo. Parágrafo 3º. Cada consulta plebiscitária admitirá até 2 proposições, sendo vedada sua realização nos 4 meses que antecederem a eleição nacional do Estado ou do município. Parágrafo 4º. A proposição que já tenha sido objeto de plebiscito somente poderá ser apresentada com intervalo de 3 anos, tá? Então, foi apresentada lá a proposição, ela foi objeto de plebiscito. Então, ela não poderá, nos próximos 3 anos, ser apresentada novamente. Tem que esperar esse intervalo para aí sim ela voltar. Legal? Parágrafo 5º, o resultado do plebiscito, proclamado pela Câmara Municipal, vinculará o poder público. Parágrafo 6º, o município assegurará à Câmara Municipal os recursos necessários à realização das consultas plebiscitárias. Parágrafo 7º, considerar-se-á válida para ser cumprida a decisão que obtenha a maioria absoluta dos votos, havendo votado no plebiscito pelo menos a metade mais um dos eleitores da área onde se realizou a consulta.
Artigo 66, o referendo é permitido no município, aplicando-se no que couber as normas a respeito do plebiscito. As normas, as regras. Parágrafo 3º. O regimento interno da Câmara Municipal disporá sobre o procedimento a ser adotado no caso de referendo. Estamos chegando ao final já da segunda aula. O nosso último artigo, por enquanto, é o 66. Qualquer entidade representativa da comunidade poderá fazer pedido de informação sobre ato ou projeto da administração que deverá responder no prazo de 15 dias ou justificar a impossibilidade da proposta, sob pena de responsabilidade. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, da nossa segunda aula. Como sempre, vamos à questão, que é bom para você fixar o que você estudou, tá? Eu digo sempre, pessoal, passar em concurso não é só saber estudar matéria e conteúdo. É fazer questões e é você também criar atalhos, tá? Para que você possa, na hora da prova, ter aquela malícia de interpretar e acertar as questões. Então, questão você tem que fazer, não pode abrir mão, tá? Então, a questão que eu trouxe, ela fala assim, ó, baseando-se na lei orgânica do município de Resende, ou na lei orgânica de Resende, assinale a alternativa correta. Eu quero aqui estar certa, sempre sublinhando para você não se perder. Alternativa A, o servidor público será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos integrais ao tempo de serviço. Alternativa B, o referendo é permitido no município, porém, não serão usadas as normas a respeito do plebiscito. C, processo legislativo compreende, dentre outros, a elaboração de leis ordinárias. D, o município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores apenas da administração direta. Então, pausa o vídeo aí, responda. Em seguida, nós voltamos com o gabarito, certinho? E aí, como foi? Põe aí se você foi bem, se você errou, qual a sua dúvida, para que eu possa ter uma noção de como você está assimilando o nosso conteúdo. Então, ó, a questão fala, com base na lei orgânica de Resende, ó, marque a alternativa correta. A alternativa A diz: o servidor público será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos integrais ao tempo de serviço. Bom, a referência está no artigo 31, pessoal. O servidor público será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, até aí tudo bem, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. A alternativa diz, ó, que proventos integrais, não proporcionais. Então, não é essa que a gente quer. Vamos para a letra B. O referendo é permitido no município, porém não serão usadas as normas a respeito do plebiscito, onde está a nossa referência, no artigo 65. O referendo é permitido no município, aplicando-se no que couber as normas a respeito do plebiscito. Então, está incorreta, porque diz que não serão usadas as normas do plebiscito. Vamos para C. O processo legislativo compreende, dentre outros, a elaboração de leis ordinárias. Bom, a referência do artigo 56 diz exatamente isso. Ó. O processo legislativo compreende a elaboração de normas ordinárias. Então, até agora, o nosso gabarito fica sendo a letra C. Mas vamos analisar a letra D, que diz que o município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores, apenas da administração direta. Bom, o que consta no artigo 26 é o seguinte: o município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, ao contrário que diz na alternativa. Então, a nossa questão, o gabarito ficou sendo a letra C. Comenta aqui se você acertou, se errou, qual a sua dificuldade, a sua dúvida, tá bom? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a você por estar aqui comigo nessa aula, é a nossa segunda aula de lei orgânica.
a segunda aula de estatuto também já está prontinha para ser lançada, tá? Então, ó, se inscreva, você que não é inscrito, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe o nosso conteúdo, que é muito importante para a gente, vai nos ajudar muito, tá? Aqui com vocês, o professor Gabriel Velasco, do IASE, ó, trabalhando sempre, o IASE trabalhando para a sua aprovação. Deixei aqui nosso Instagram, que é o @instituto.iase.oficial. Visita a gente lá, também pode nos seguir, porque tem coisa boa acontecendo também no nosso Instagram. Um forte abraço para você, tá? Ó, nos vemos em breve, ó. Até mais.